Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Antônio Bergalo, sou aluno do terceiro ano do ensino médio e faço parte do projeto Grandes Altitudes. E hoje eu vim bater um papo, ter uma conversa, dar uma aula sobre a crise do segundo reinado e a proclamação da República Brasileira. Bom, antes de começar, vamos estabelecer uns pontos aqui. Para que uma estrutura de poder e social que perdura por muito tempo em um território, um local, um país ou uma nação se romper e ser mudada, é preciso que ocorram acontecimentos que desencadeiem insatisfação nos agentes responsáveis por essas mudanças, seja essa uma revolução, seja essa uma reforma. E, bom, no caso do Brasil não é diferente. E aqui a historiografia ela atribui três principais fatores, três principais processos, três principais questões que levaram à queda de Dom Pedro II e o seu reinado de quase 50 anos e da estrutura vigente de império, que perdurava há quase 70 anos no país. Bom, vamos lá então. É só estabelecer aqui antes que a gente não vai entrar a fundo no segundo reinado hoje, pois, como eu disse, são 50 anos então acontece muita coisa, são muitos fatores dentro do reinado de Dom Pedro II, que é um dos mais importantes para a história do Brasil, mas isso é um assunto para outra aula. Mas, porém, como a gente precisa abordar a proclamação da República, é importante estabelecer os antecedentes dela. E vamos à primeira questão, que ela é chamada pela historiografia de questão militar. E como se dá a questão militar? Durante a década de 1860 e no comecinho da década de 1870, o Brasil travou uma guerra junto a dois aliados, que foram conhecidos como Tríplice Aliança, que, eram, que era composta pelo Uruguai, a Argentina e o Brasil, contra o Paraguai. Bom, não vamos entrar a fundo novamente, porque isso faz parte do segundo reinado, mas o que acontece? O Brasil sai vitorioso. E quando um país sai vitorioso de uma guerra, é comum que a sua classe militar ela receba muito prestígio da sociedade, pois tem todo aquele processo de heroísmo, de ganharam a guerra pela nossa nação. Então os militares, naturalmente, saem muito prestigiados da Guerra do Paraguai. No entanto, esse prestígio com a sociedade não foi o mesmo prestígio com o império e os políticos que é, tinham seus cargos na época. O que, que aconteceu? Após os militares voltarem com a moral elevada, eles receberam baixos soldos, ou seja, baixas recompensas pelos seus serviços prestados e continuaram tendo mais condições de trabalho. Além disso, começava um movimento republicano devagar no Brasil, influenciado principalmente pelo positivismo. Positivismo esse que era uma doutrina que surge na Europa e se fortalece na segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850, que pregava principalmente o cientificismo, o progresso, a industrialização, para visar novos horizontes, para visar o avanço. E o principal nome do positivismo, o principal filósofo positivista lá fora, se chamava Auguste Comte, me perdoem pela minha pronúncia, mas acaba que esse positivismo acaba sendo importado, incorporado pelos militares brasileiros. E nas escolas militares e no clube militar que é fundado em 1887, essas ideias começam a se difundir, sendo que o principal expoente no Brasil era o Benjamin Constant, que era um estudante, um intelectual ligado a esse movimento militar, ligado aos militares. E, bom, além disso, os republicanos, desculpa, os militares eles também estavam insatisfeitos com as limitações da cidadania e da participação política deles. Havia pouquíssimos militares no parlamento, eles não tinham muita influência sobre as decisões, sobre as maiores decisões do país, contra os rumos políticos, e isso configura a questão militar. Os militares, com a moral elevada após guerra, insatisfeitos com a ausência de participação e a baixa remuneração após a guerra. Bom, essa questão ela é tida por muitos como a menos relevante das três, mas mesmo assim é importante debater, ela é um pouco mais complexa. Bom, em 1884, o Papa Pio IX, ele divulga, ele promulga a Bula Syllabus Errorum. Novamente, me perdoem pela minha pronúncia, eu não sei falar latim, mas o que é uma bula? Uma bula era basicamente um decreto papal que servia para ditar uma nova regra na igreja. E o que, que essa bula afirma? Ela reafirma a autoridade do Papa, condena a maçonaria e quais são as implicações disso no Brasil?
parte do clero brasileiro fazia parte da maçonaria. Então, o que que acontece? E muitos intelectuais da época eram maçons, porque a maçonaria se configurava como uma espécie de clubes que, não clubes, mas assim, os maçons se reuniam em clubes para discutir ideias e etc. E é assim que surge a maçonaria. E muitos clérigos eram maçons. Então, o que que acontece? E como muitos intelectuais eram maçons, muitas pessoas da alta sociedade eram maçons e muitas eram maçons, e muitos dos aliados de Dom Pedro II eram parte da maçonaria. E o que que acontece? O Dom Vital Maria, que era um bispo importante na época, ele proíbe os clérigos na maçonaria após essa bula do Papa. E o Dom Pedro, naturalmente, se sentiu desconfortável com isso, porque desconfortável não, insatisfeito, pois, ora, grande parte dos aliados dele eram maçons. E a partir do momento que você expulsa os clérigos da maçonaria, Dom Pedro perdia, de certa maneira, a influência que ele tinha dentro da igreja e aliados na igreja. Então, o que que acontece? Como uma forma de retaliação, o Dom Pedro II ele prende o Dom Vital Maria em 1874. É, Tá, e aí o que que acontece? Surgem manifestações populares a favor dos clérigos, tendo em vista que a religião ela era muito influente na época, até hoje mas na época mais ainda, e ela fazia muita cabeça de grande parte da população. Então, quando se vê um dos maiores bispos do país presos e vários clérigos, vamos dizer, excomungados, surgem manifestações populares a favor deles. E o que que acontece em 1875? O Dom Vital e outros clérigos são anistiados após a pressão popular. Então rola um desentendimento entre a coroa brasileira e a igreja, o que contribui também para essa perda de moral do Dom Pedro, do império como um sistema, não só da figura do imperador, mas como o sistema império em si. Tá, isso aqui é uma charge da época que mostra o Dom Pedro sentado de um lado e o Papa sentado do outro, e as sílabas é uma referência à bula que foi decretada pelo Papa, e a Constituição brasileira é como se elas estivessem, como se fosse um jogo de negócios e elas estivessem, é, elas não estão em consonância, não estão em concordância. Então aí aqui está escrito embaixo que o Papa, Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo o macarrão do Papa, fazer valer as vantagens e excelências de uma boa feijoada. Ou seja, eles discutiram, não sei se diretamente, mas houve uma discussão entre os interesses da coroa e os interesses da igreja. E é isso que essa charge representa. Tá, por último e não menos importante, a questão abolicionista. O que configurava a questão abolicionista? Grande parte dos soldados e dos cabos e oficiais de baixa patente da, que lutaram na Guerra do Paraguai eram escravos, que foram enviadas para as linhas de frente. E o que que acontece? Desde um tempo anterior já surgia uma pressão para o fim da escravidão no Brasil por conta de movimentos abolicionistas sistematizados pelo mundo inteiro. Por exemplo, em 1863, ao fim da escravidão nos Estados Unidos, em outros países europeus e até antes disso. Então, já havia essa pressão abolicionista anteriormente. E quem freava ela majoritariamente eram os grandes proprietários de terra que tinham na mão de obra escrava a esmagadora maioria da sua mão de obra e dependiam disso para a produtividade. Então havia um grande debate entre os abolicionistas e os latifundiários, e como os latifundiários eram a base de apoio de Dom Pedro II, ele tendia a ficar do lado deles. E por isso que aqui no Brasil, o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, que é uma vergonha na nossa história, mas por conta disso, por conta dos proprietários de terra serem uma das últimas bases de apoio do Dom Pedro II, ele resiste a essa abolição da escravidão, mas ao mesmo tempo esse movimento vai crescendo. E ele ganha o seu maior destaque quando voltando, lembram da questão militar que eu falei antes? Então, quando voltando da Guerra do Paraguai, esses escravos que lutaram ao lado de homens livres do exército, eles ganham simpatia dos militares, porque, ora, eles lutaram ao lado do outro, e agora há mais um grupo que pressiona a abolição e um grupo prestigiado. Isso é importante de ressaltar, porque agora os militares possuem um prestígio na sociedade. Então, o apoio de grande parte dos militares à causa abolicionista, ele impulsiona essa questão abolicionista.
E o que que acontece? Torna-se insustentável manter a escravidão no país por conta de pressão externa e agora de uma pressão interna ainda maior, e começa a rolar um debate sobre a indenização aos proprietários de escravos, porque naquela época os escravos advindos da África, eles não eram considerados pessoas, eles eram propriedades dos proprietários de terra. Então, a partir do momento que você vai retirar essas propriedades, porque hoje em dia a gente bem sabe que os escravizados eles eram humanos, assim, tão iguais quanto a gente, deveriam ter tido os mesmos direitos de toda a população à época, mas não era o que acontecia. Então, há esse debate sobre a indenização aos proprietários de escravos, porque, em tese, a propriedade deles estava sendo retirada. Em 1888 temos a Lei Áurea, e a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela não engloba a indenização aos proprietários de terra. Então, o Dom Pedro II, na verdade, a Princesa Isabel, que é um documento, mas o Dom Pedro II, ao permitir que a escravatura seja abolida, ele também perde o apoio de grande parte dos proprietários de terra, que era uma das bases do governo dele. Então, vamos lá, o que que acontece, dito que as três questões estão explicadas? Calma aí, desculpa. Antes disso aqui tem umas leis abolicionistas para mostrar que desde antes da abolição já vinha essa pressão. A primeira é a Lei Feijó, que foi uma lei tida como para inglês ver. Tá, dá para cortar essa parte, né? Enfim. Enfim, isso aqui são algumas séries de leis. As mais relevantes são as a partir de 1850, que a Lei Eusébio de Queiroz ela configurava a proibição do tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre ela configurava que filhos de escravos, a partir de 1871 nascidos, eles teriam que nascer libertos. A Lei dos Sexagenários afirmava que, como o nome dela diz, que escravos maiores de 60 anos deveriam ter suas alforrias, que era sua carta de liberdade, assinadas. E, por fim, a Lei Áurea. Então, isso aqui mostra como o processo de abolicionista ele já vinha forte na segunda metade do século XIX e se fortalece ainda mais após a Guerra do Paraguai. Tá bom. Agora, aqui são duas charts. Essa imagem da esquerda ela é muito poderosa, mas que eu gosto muito, que mostra um oficial, um soldado do exército voltando da Guerra do Paraguai condecorado aqui, como vocês podem ver pelos brasões que ele tem, os broches que ele possui no seu uniforme, e ele volta para sua terra natal e vê um semelhante dele, outro escravo, agora ele é um ex-escravo, porque os escravos que lutam na Guerra do Paraguai recebem a alforria, que é a libertação, e ele vê que nada mudou na terra onde ele cresceu e que os escravos continuam sofrendo castigo físico, ainda são obrigados a trabalhar e ainda são submissos aos proprietários de terra. Isso aqui é outra charge da revista Ilustrada que representa algo parecido, em que o proprietário de terra encontra-se em cima de um escravo e o escravo está na imagem de um cavalo, como se ele tivesse animalizado. Bom, enfim, prosseguindo. E aqui é uma matéria de jornal da época, no 13 de maio, que é o dia que a Lei Áurea é promulgada. E falando aqui da extinção da escravidão, se vocês quiserem ler a matéria inteira, pausem o vídeo. E aqui é mais uma charge da revista Ilustrada, mostrando a comoção popular com a abolição da escravidão e etc. Então é um processo que, obviamente, marcou e teve não grande participação popular, mas foi uma coisa que englobou assim todas as camadas da sociedade, ao contrário de. A gente vai ver mais pra frente. E isso aqui é uma fotografia do Paço Imperial, que era a moradia da família imperial no Brasil. É, Então, aqui é uma fotografia do Paço Imperial no dia 13 de maio, que é o dia que a Lei Áurea é promulgada, e ali é uma reprodução do documento oficial. Tá, enfim. E agora vamos falar da proclamação da República em si. Ela é articulada pelos militares e a figura central é o Marechal Deodoro da Fonseca. Uma coisa curiosa sobre ele é que o Marechal, o Deodoro da Fonseca, ele não era um republicano. Ele era um militar de alta patente que lutou na Guerra do Paraguai, comandou tropas, mas ele era um aliado de Dom Pedro II. Só que ele sofre muita pressão por parte dos militares, porque para consolidar o movimento eles queriam uma figura central, uma figura que demonstrasse poder, e o Deodoro é escolhido, já que ele vinha muito prestigiado da guerra.
Só que, ao mesmo tempo, não é, ele era um aliado de Dom Pedro, não é como se ele quisesse dar o golpe nele. Então, há umas nuances no processo. É, reza a lenda que no dia que ele, no 15 de novembro, quando ele proclama independência, não, desculpa, a República, ele estava passando mal, passou a noite inteira de cama, estava com febre, e, enfim, tem vários boatos acerca que circulam, alguns são lendas urbanas, outros não, sobre o que acontece no dia da proclamação da República, mas isso não é tão relevante para o vestibular. Tá, enfim, a classe média urbana apoia o movimento da proclamação da República e a elite cafeicultora, insatisfeita com Dom Pedro após a não indenização e abolição da escravidão, agora junta-se a esse movimento republicano. Bom, enfim, como eu tinha dito antes, é influenciada pelo movimento positivista, já sei esses dois nomes, e é interessante pensar que até hoje a bandeira brasileira tem um lema positivista, que era a ordem e progresso, que era um lema usado pelos republicanos da época. E a escola militar, como eu citei antes. Tá, agora uma parte importante, e isso merece atenção porque cai em muitos vestibulares, que é a pouca participação popular. É essa frase do Aristides Lobo, que era um jornalista republicano que difundia os ideias republicanos, ela até hoje ficou eternizada. Como eu disse, aparece em muitos vestibulares, em muitos lugares, e é praticamente impossível estudar a Proclamação da República sem ler que o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. E o que isso quer dizer? Que as camadas mais populares não tiveram menor participação na proclamação da República. Foi um movimento elitista, não foi uma revolução que veio de baixo para cima. E, enfim, no dia 15 de novembro de 1889, o país é proclamado Estados Unidos do Brasil e deixa de ser uma monarquia, passando a ser uma república. E aqui à direita, mais uma vez, a Revista Ilustrada, que era um jornal que circulava muito na época do Segundo Reinado e mais para frente, mostrando a proclamação da República do Brasil. Fato interessante, essa mulher carrega a bandeira do Brasil, ela é ela é a personificação da República. E até hoje ela está nas cédulas de dinheiro do país. Se vocês verem uma nota de R$ 2, R$ 5 e virarem, vocês vão ver que tem a imagem de uma mulher escrito bem pequenininho República. Então, uma curiosidade aí. Bom, e agora vamos a alguns exercícios relacionados à matéria que a gente abordou hoje, a proclamação da República e a crise do Segundo Reinado, que caíram em vestibulares recentes. O primeiro é da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para quem não sabe, e são dois relatos de duas personalidades diferentes. E a segunda é o Aristides Lobo, que tem aquela frase que eu falei, que cai em muitos vestibulares, ela aparece em todo lugar, repetindo: é impossível estudar a Proclamação da República sem ler a frase do Aristides Lobo, do Os Bestializados. Enfim, eu vou dar 5 segundos para vocês lerem, pausem o vídeo. Tá bom. Então, nos textos apresentados encontram-se as opiniões de dois observadores do fim do século XIX, José Tomé e Aristides Lobo, a respeito da proclamação da República. A divergência entre as posições dos autores sobre o evento refere-se ao seguinte aspecto: A. Ideário republicano. B. Reação da população. C. Caráter elitista do movimento. E D. Caracterização política do regime. E aí, qual que vocês acham que é? Bom, a resposta é letra B, reação da população. Não era uma questão tão difícil, mas pode ter uma confusão entre reação da população e caráter elitista do movimento, só que em nenhum momento ele debate, assim, ele emprega o termo elite, ele não cita a elite, ele fala mais sobre o consenso do povo, sobre as reações nas ruas, etc. Então, apesar de ele poder ter um leve respaldo indiretamente sobre o caráter elitista do movimento, a resposta mais correta é a reação da população, que é o que está sendo descrito de verdade aí, ok? Tá, vamos ao próximo. Vestibular Mackenzie, que é uma universidade privada de São Paulo. E a questão aqui, sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui A insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea. B. A ascensão do exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida política do país. C. A perda de prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa.
D. A oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do Oeste Paulista, defensores de maior autonomia administrativa. E E. O alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo de proclamação da República. E aí, dá um tempinho para vocês pensarem. Tá, essa questão é muito interessante porque ela debate praticamente todos os aspectos que a gente citou hoje. Tem aí questão religiosa, tem a questão abolicionista, tem a questão militar. E eu considero ela mais fácil que a anterior. A resposta é a letra E, porque justamente como a gente discutiu antes, o povo, a massa, não teve grande participação no processo da proclamação da República. Então, a resposta é a letra E. Eu acho que é uma questão mais fácil que a anterior. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido proveitoso e produtivo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu.